O Espírito do Senhor repousa sobre mim e enviou-me a anunciar aos pobres o Evangelho. Aleluia! 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 O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos por diversos males os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios, gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo que os deixasse. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também em outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judeia. Palavra da salvação. Sentar-nos caros. Continuamos hoje o que temos feito nas últimas quartas-feiras, meditando sobre as virtudes cardeais, seguindo a sequência sugerida para nós pelo livro da sabedoria, que nos diz: se alguém ama a justiça, as virtudes são fruto de suas fadigas. Ela ensina a temperança, a fortaleza, a justiça e a prudência. E já tendo contemplado as virtudes da temperança, da fortaleza e da justiça, hoje consideramos a virtude da prudência. Prudência é sinônimo de previdência, previsão, sabedoria, sagacidade. É aquela virtude que dirige toda a ação a um devido fim, procurando os meios corretos para que atinjamos aquele fim. Isso é ser prudente, tendo o fim em vista, saber quais os meios mais propícios para cada momento, para cada circunstância, a fim de atingirmos aquele fim. E a prudência será cristã se o fim for a união com Deus. Se o fim for diverso, ainda que lícito, não necessariamente será uma prudência cristã, pode ser uma prudência humana. Contudo, a prudência que é condenada pela Sagrada Escritura é chamada prudência da carne, que é diferente da prudência humana. A prudência humana não necessariamente é cristã. Podemos ter, por exemplo, a prudência no sentido de querer manter o nosso emprego a fim de continuar mantendo a família. É um objetivo lícito. Não necessariamente cristão, alguém não cristão também pode ter este tipo de prudência que vai se manifestar através do cumprimento do horário, dos deveres bem feitos e assim por diante. A prudência da carne, condenada na Sagrada Escritura, é aquela prudência que tem por fim alimentar as próprias paixões, não raras vezes desordenadas. Então, é a prudência, por exemplo, de quem, querendo manter o seu caso extraconjugal, põe todos os meios para que o esposo ou a esposa não descubra. Um exemplo. Também está agindo com prudência, mas o fim não é lícito, portanto a prudência é típica prudência da carne, no sentido de que se opõe ao espírito. Então, sintetizando, a prudência cristã tem por fim a união com Deus. Os meios, colocar tudo aquilo em cada situação que nos leve a este fim. O oposto da prudência, para que entendamos melhor a prudência, é a precipitação.
Precipitação que se manifesta no pensar, no agir, no falar. Por exemplo, vemos uma situação, já tiramos as nossas conclusões, formulamos um juízo, sem às vezes averiguarmos a situação. Alguém nos fala sobre algo que outra pessoa falou, no famoso nem te conto, ou no famoso diz que. Nós formulamos um juízo a respeito da pessoa que foi objeto da conversa e sequer fomos prudentes de escutar a outra parte ou de averiguar para ver se corresponde à verdade. Assim formulamos juízos precipitados ou falamos algo precipitadamente, não deixamos alguém que nos vem fazer uma correção fraterna, que está nos chamando com caridade a atenção para determinada situação e nós imprudentemente chegamos com os dois pés e não deixamos a pessoa falar, não deixamos a pessoa argumentar. Precipitação que se manifesta também na inconveniência. Aquela pessoa que é chata, falando num português bem claro, que é inconveniente, que não consegue ter o mínimo de perspicácia para perceber quando convém falar, quando convém calar, quando convém agir, quando convém ficar quieto, na sua. Falta a virtude da prudência a essa pessoa. É também o oposto de prudência, a imprevidência. Imprevidência no comer, imprevidência nos gastos, imprevidência que se manifesta na falta de cuidados com a saúde, imprevidência espiritual. São José Maria Escrivá diz que quando deixamos de rezar, primeiro vivemos da reserva e depois da trapaça. Então, também espiritualmente podemos ser imprevidentes quando, deixando de lado a vida de oração, a médio e longo prazo, estaremos, pois, afastados de Deus. Fomos imprevidentes. Essa virtude reside na inteligência, porque é na dimensão da inteligência que nós julgamos, que nós discernimos, que nós ponderamos em cada circunstância qual o melhor meio a colocar para que atinjamos um fim. O que o povo quer saber? Como nos exercitamos na virtude da prudência? Pois temos que colocar os meios naturais e os meios espirituais. Os meios naturais são exercitar-se no silêncio, na reflexão, na meditação, na ponderação. Parece algo óbvio, mas nem sempre temos facilidade para ponderar. Ponderar aquilo que vamos dizer, quando vamos dizer, a forma que diremos, e para quem diremos, e o que diremos. Um dos cantos litúrgicos que se usava até alguns anos atrás dizia assim: dai-me a palavra certa, na hora certa, do jeito certo e para a pessoa certa. Tem modos e modos de falar, modos e modos de agir. Então, nos exercitamos na prudência quando vamos praticando a ponderação, a reflexão, nas pequenas coisas. Quando também nos dedicamos ao estudo das diversas ciências humanas e sociais para saber como agir bem. Precisamos também compreender a forma que as pessoas pensam, a forma que as pessoas se comportam. Estão aí diversas ciências humanas e sociais que nos dão muitos subsídios para isso. A sociologia, a psicologia, a biologia, outras tantas. Quanto mais conhecemos, quanto mais lemos, quanto mais adquirimos cultura, mais instrumentos temos para ponderar, para julgar, para discernir. Não bastam os meios humanos se a virtude da prudência tiver a pretensão de ser cristã e, por fim, a união com Deus. Temos que colocar, então, os meios sobrenaturais. O primeiro deles, intimidade com Deus. Intimidade com Deus que se adquire através da vida de oração.
Se não temos a prática da oração cotidiana, não seremos prudentes. Não seremos movidos pelo Espírito Santo para saber como dizer, como fazer, ou deixar de dizer e deixar de fazer. É necessário também, em algumas situações, especialmente em assuntos de maior monta, de maior gravidade, a direção espiritual, procurar um sacerdote de confiança, idôneo, e pedir aconselhamento. Porque, popularmente, já diz o adágio, ninguém é bom juiz em causa própria. E quando temos decisões sérias a tomar na vida, claro, não vamos ligar para o diretor espiritual ou marcar uma direção espiritual para perguntar que roupa vamos vestir de manhã cedo. Mas em algumas situações, alguma dificuldade que estamos enfrentando no trabalho, na família, com o marido, com a mulher, com os pais, ou mesmo na relação com Deus, acorramos ao diretor espiritual, abramos o coração, exponhamos a situação e sejamos dóceis ao aconselhamento, que por vezes nos surpreende, por vezes será óbvio, mas se o fazemos movidos pelo Espírito Santo e o diretor espiritual também faz a sua direção com caridade e no Senhor, provavelmente o seu conselho nos ajudará a tomar uma decisão prudente. Peçamos a proteção, o auxílio, a inspiração da bem-aventurada Virgem Maria para que sigamos o conselho de seu Filho Jesus. Que sejamos simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Não no sentido negativo da palavra serpente, mas a serpente é um animal que calcula a hora certa de dar o bote. E de forma cristã também nós precisamos dar o bote, atingir o fim, a união com Deus, conquistar um coração para o Senhor, através do apostolado da amizade, através de um conselho, através de uma palavra, de um gesto. É preciso saber quando dar o bote, a fim de que não nos pisem na cabeça e não atinjamos o fim. Santa Maria nos dará, pela sua intercessão e exemplo, a graça de cada dia crescermos na virtude da prudência. Amém.